Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Vamos falar de um assunto que tem chamado bastante atenção, o caso Deolane. A influenciadora digital está envolvida em uma operação de grande porte realizada pela Polícia Civil, que está atuando em diferentes estados do Brasil. Já ouviu falar sobre esse caso? O que você pensa sobre o envolvimento de pessoas públicas em investigações policiais? Acha que a fama pode influenciar o desenrolar de investigações assim? Deixe seu comentário. Queremos muito saber sua opinião. Agora, vamos nos aprofundar no que está acontecendo, entender cada detalhe e lembrar que esse é um espaço para troca de ideias. Então participe. Bom, para quem ainda não está totalmente por dentro do que está acontecendo, vamos ao início. Hoje, estamos diante de uma operação policial que abrange diversos estados, como Pernambuco, São Paulo, Paraíba, Paraná, Goiás e Minas Gerais. Esse é um dos pontos que já deixa claro o tamanho dessa operação, que não se limita a um único lugar. Inclusive, quando falamos de uma operação de tal vulto, precisamos lembrar que, por mais que já tenhamos alguns desdobramentos, ela ainda está em andamento, ou seja, há muitos detalhes que ainda serão revelados nas próximas horas ou até mesmo nos próximos dias. É importante destacar que essa operação tem como objetivo o cumprimento de 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, algo que evidencia a complexidade e a seriedade do caso. Agora, você pode estar se perguntando, como tudo isso começou? De onde surgiu essa investigação que resultou em uma ação de tamanha proporção? Vamos voltar um pouco no tempo para entender como a Polícia Civil chegou até esse ponto. A investigação, que começou ainda em 2022, teve seu início com uma apreensão de aproximadamente R$ 180 mil. Parece um valor significativo, mas o que impressiona é que, a partir desse montante, os investigadores começaram a desdobrar um esquema muito maior, que envolve lavagem de dinheiro, uma prática criminosa que busca legalizar valores obtidos de forma ilícita. E é exatamente aqui que a história ganha complexidade. Estamos falando de uma organização criminosa que, por meio de atividades ilegais como jogos clandestinos, gerava uma enorme quantidade de dinheiro que precisava ser lavado para parecer legítimo. Agora, é claro que você está curioso para entender onde entra o nome de Deolane, uma figura pública tão conhecida no Brasil. Bom, a influenciadora está sendo investigada por sua suposta ligação com esse esquema. No entanto, a polícia ainda não divulgou detalhes específicos sobre o seu envolvimento direto ou qual o papel ela teria dentro dessa organização. A essa altura, é importante lembrar que estamos diante de uma investigação em curso, e muitos dos fatos só poderão ser confirmados nas próximas etapas. Ainda assim, a participação de uma personalidade tão popular já coloca uma grande atenção sobre o caso, e as redes sociais não falam de outra coisa. Agora, vamos falar um pouco mais sobre a operação em si. Essa investigação sobre lavagem de dinheiro segue 3 etapas principais: a colocação do dinheiro no sistema financeiro, a ocultação dos valores e, por fim, a integração desses recursos ao patrimônio dos envolvidos. No caso que estamos tratando aqui, a fase em questão foi a de integração, que visa tornar legítimos os bens e valores adquiridos por meio das atividades criminosas. Isso envolve, por exemplo, a compra de imóveis, veículos de luxo, aeronaves e até embarcações, que foram alvos de apreensões durante a operação. Impressiona o volume de bens e valores apreendidos. Só para termos uma ideia, em um único alvo da operação foram encontrados 11 relógios Rolex. Sim, você não ouviu errado, 11 Rolex de uma só vez. Além disso, há a solicitação de bloqueio de mais de R$ 2 bilhões, uma cifra que nos dá uma dimensão clara do tamanho desse esquema criminoso. E a pergunta que muitos fazem agora é: como essas pessoas conseguiam movimentar tanto dinheiro sem chamar a atenção das autoridades por tanto tempo? Essa é uma pergunta que remete à complexidade dos esquemas de lavagem de dinheiro, especialmente quando se trata de atividades como os jogos ilegais. Por muito tempo, o dinheiro oriundo dessas práticas circulava de forma oculta, sendo lavado e posteriormente integrado ao patrimônio das pessoas envolvidas. A cada fase da investigação, novos alvos e novos bens vão sendo identificados, o que torna todo o processo extremamente minucioso e, ao mesmo tempo, demorado. Por isso, a Polícia Civil ainda está no meio dessa operação, e muitos desdobramentos estão por vir. Agora,
Outro ponto importante dessa investigação é o apoio recebido pelas forças de segurança. A operação contou com a colaboração das polícias civis e militares de diferentes estados, além do apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse tipo de cooperação entre estados é fundamental para garantir que todos os alvos sejam atingidos de forma coordenada, algo que foi possível graças ao projeto Impulse, que permite o deslocamento de equipes policiais entre diferentes localidades. Sem esse suporte, uma operação desse porte seria muito mais difícil de executar. Você sabia que até mesmo aeronaves foram apreendidas? Um dos alvos da operação envolvia uma aeronave que estava em trânsito de São Paulo para Minas Gerais. Esse detalhe mostra como a organização criminosa tinha ramificações e operava em diversos estados de forma sincronizada. Outro ponto que chamou atenção foi a quantidade de imóveis de luxo que fazem parte dessa investigação. Estamos falando de um esquema que movimentava grandes somas de dinheiro, e claro, isso reflete no estilo de vida dos envolvidos. Você já parou para pensar no impacto que operações como essa têm na sociedade? Não apenas pelo lado da justiça, mas também na forma como o público lida com a imagem de influenciadores e figuras públicas? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você acha dessa situação toda. É importante que você participe dessa discussão e traga suas reflexões sobre o papel da fama e da exposição pública em casos como esse. Vale destacar que o caso segue em andamento, e ainda há muito o que ser revelado. Mandados ainda estão sendo cumpridos, e pelo menos um dos alvos já foi considerado foragido. A operação segue em sigilo em muitos aspectos, principalmente no que diz respeito a nomes e alvos específicos, mas os próximos dias prometem trazer mais detalhes sobre o envolvimento de outras pessoas e até empresas no esquema de lavagem de dinheiro. A relação entre Deolane Bezerra e o pastor Leonardo S. é um ponto que chama a atenção no contexto dessa operação. Conhecido por suas revelações espirituais e visões sobrenaturais, o pastor se tornou uma figura de referência para Deolane, que o seguia fervorosamente. O pastor, muitas vezes visto como um profeta por seus seguidores, entregava palavras proféticas e revelações para ela, algumas delas muito pessoais, relacionadas à sua vida íntima e ao seu futuro. Segundo relatos, ele chegou a afirmar que mudanças significativas estavam a caminho para Deolane, simbolizadas pela entrega espiritual de uma nova chave, sugerindo novos rumos em sua vida. O que torna essa relação ainda mais intrigante é o fato de que, apesar de suas previsões, o pastor não teria alertado Deolane sobre os acontecimentos recentes, que culminaram em sua prisão. Essa ausência de uma revelação prévia sobre o que estava para acontecer levanta questionamentos entre muitos seguidores. Se o pastor é capaz de prever eventos tão profundos, como não conseguiu ver o que estava prestes a ocorrer na vida de Deolane? Essa lacuna nas previsões abriu espaço para críticas e reflexões sobre a veracidade e os limites dessas revelações espirituais, especialmente em momentos tão críticos. A presença do pastor na vida de Deolane não pode ser ignorada. Sua influência espiritual parecia ser profunda, e a relação entre os dois ia além de um simples vínculo religioso, passando para o âmbito pessoal e íntimo. Agora, após a prisão, muitos especulam se essa conexão será mantida e se o pastor, em algum momento, se pronunciará publicamente para explicar essa ausência de previsão sobre os últimos eventos. E agora, vamos mostrar para você o vídeo do pastor orando com Deolane, trazendo uma das suas revelações mais marcantes. Treinou, Flávia, ficou do jeitinho que tu queria, foi planejado, mas eu já te disse que vou te tirar de lá. Tem que ter uma mudança e tô colocando uma nova chave nas tuas mãos. Aleluia. E no apartamento não, hein? Entra nesse condomínio fechado. Emioplação, veneda, calotitá. Tô assinando. Emiomidacia e coloco nas tuas mãos. Pevassá. Tem hora que teu coração sonha, mas tu não vai fazer nada por empolgação, nada por impulso. E tudo tu pede resposta pra mim. Então, tu fala comigo do teu secreto, se não for para acontecer, ele faça acontecer alguma coisa assim, não deixa, porque eu sou o Senhor que te guardo. E tenho uma intimidade muito grande contigo desde a tua infância. Desde os teus 7, 8 anos de idade que eu tenho te dado visão aberta. Te mostro coisas que tu tenta ter uma visão, mas eu vou falar contigo de forma poderosa. Quando eu não falo contigo acordado, eu falo contigo dormindo. Te revelo dos sonhos. É difícil sonhar, hein? Quando sonha, é. Mas eu vi um espírito de enfermidade tentando tocar. Agora, é com você. O que você acha de tudo isso? A operação está sendo conduzida da maneira correta? Deixe seu comentário e vamos continuar essa discussão.